Olá, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos retomar alguns aspectos da morfologia interna da célula, da anatomia celular, que são os plastos. Então, nós vamos relembrar a estrutura do plasto e vamos colocar esse plasto para funcionar no processo chamado fotossíntese. Basicamente, a fotossíntese, ela permite que a planta utilize a energia solar e converta essa energia luminosa em uma energia química. E durante esse processo, ela produz açúcares, essenciais para a sobrevivência da planta, e também oxigênio, que vai ser essencial não somente para a planta, mas para a existência de vida na Terra. Nessa imagem, nós observamos os plastos. Como vocês devem lembrar, plasto é uma estrutura característica da célula vegetal. Entre outras características do plasto, a existência de duas membranas, uma membrana interna e uma membrana interna. E outra questão bastante importante é a presença de um DNA próprio, o que indica o que é chamado de teoria ou hipótese da endossimbiose, onde os plastos, na verdade, seriam seres procariontes que acabaram invadindo outras células também procariontes e, com o passar do tempo, se transformaram em organelas celulares. Vocês devem lembrar que a planta, ela recebe luz em parte do corpo dela, mas parte não. Por exemplo, a raiz. Com isso, ela não vai desenvolver cloroplasto em seu corpo inteiro. Esse é um problema porque muitas vezes a gente ouve, ou lemos até, pessoas dizendo que a planta tem como característica a presença de cloroplasto. No entanto, nem toda célula vegetal tem cloroplasto e nem toda planta tem cloroplasto. Plantas parasitas, por exemplo, podem não ter cloroplasto, mas sempre elas terão plastos. Então, um plasto especial que fica dentro de órgãos onde a planta vai fazer reserva, nós vamos chamar de leucoplasto. Então, veja, é um plasto especial chamado leucoplasto. São plastos que não têm pigmento, porque a função não é fotossíntese, mas sim armazenamento. No caso aqui, pode ser armazenamento de amido ou de outra substância. No caso do amido, eu posso até chamá-lo de amiloplasto. Então vejam, aqui é uma batata, a célula da batata, e observem que dentro da célula tem essas pequenas estruturas que são grãos de amido. Esses grãos de amidos foram produzidos a partir da fotossíntese, que produziu uma quantidade grande de açúcar e parte desse açúcar foi utilizado e parte foi armazenado na forma de amido. Cromoplasto, novamente plasto, mas agora ele não tem clorofila, mas sim pigmento de uma outra cor, por exemplo, amarelo, laranja, vermelho. Por isso, então, em vez de cloro, eu chamo de cromoplasto, já que a palavra cromo tem uma relação direta com cor. Então, aqui, por exemplo, uma cenoura tem essa coloração alaranjada devido a pigmentos presentes em seus cromoplastos. E o cloroplasto é o que mais interessa para a aula de hoje, devido à fotossíntese. Ele tem a presença de clorofila e, dessa forma, a coloração verde. Ele é dividido em duas partes bem importantes, o estroma e o tilacoide. O tilacoide seria a parte de membrana e o estroma a parte não membranosa. Então, para facilitar a compreensão do que seria a fotossíntese, vamos pensar na origem da palavra. Ela vem de foto e síntese. Foto vem, por sua vez, de foz, que significa luz. Enquanto síntese, ela vem de sim, que significa junto, e ao mesmo tempo de teses, que significa colocar. Ou seja, a ideia de colocar algo junto. Eu poderia sintetizar isso como a ideia de fabricar algo. Então, nós teríamos que a fotossíntese, ela fabrica algo a partir da luz. Ou seja,
a fotossíntese ela consegue converter a luz solar em algumas substâncias, açúcar e oxigênio. A luz emitida pelo Sol contém fótons em um amplo espectro de comprimentos de onda, chamado de espectro eletromagnético. Organismos fotossintéticos usam uma porção pequena do espectro eletromagnético, chamado luz visível. Esses organismos contêm pigmentos que facilitam a captura de comprimentos de onda da luz no espectro visível. A cor dos pigmentos se origina dos comprimentos de onda que são refletidos. Plantas são verdes porque refletem os comprimentos de onda amarelo e verde. Os comprimentos de onda vermelho e azul são absorvidos por esses pigmentos e provêm a energia que é usada na fotossíntese. Dentro de organismos eucarióticos fotossintéticos, também conhecidos como fotoautotróficos, as reações químicas da fotossíntese ocorrem dentro das células em estruturas especializadas conhecidas como cloroplastos. A fotossíntese consiste em duas sequências de reações, as reações dependentes de luz e o ciclo de Calvin. Dentro dos cloroplastos existem pequenas estruturas em forma de disco chamadas tilacoides, as quais são rodeadas pelo fluido que preenche o cloroplasto, chamado estroma. As reações que sintetizam glicose, o ciclo de Calvin, ocorrem no estroma. As reações dependentes de luz ocorrem no tilacoide. Esse gráfico ele mostra bem o que a gente acabou de ver nesse trecho de um vídeo que eu inseri dentro do meu vídeo, onde eu consigo ver aqui que existem dois picos de absorção relacionados à fotossíntese. Um pico que está aqui na região do azul e um pico que está na região do vermelho. É bastante comum a gente cometer o erro de que a fotossíntese é feita pela luz verde. No entanto, como vocês viram bem no vídeo, o verde ele vai ser refletido, enquanto que os comprimentos de ondas que vão ser absorvidos para a fotossíntese vão ser aqueles que estão próximos ao azul e próximos ao vermelho. Sendo absorvido, então eles vão ser utilizados pelo cloroplasto. Então, vamos dar uma olhada numa sequência de imagens de coisas que nós vimos nesse pequeno vídeo, mas para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, aqui eu tenho uma folha. Se eu olho essa folha no microscópio, eu consigo observar dentro dela uma célula. Essa célula tem aquelas características todas, de parede celular, de vacúolo, núcleo, que são estruturas típicas de um vegetal. Como aqui é uma célula que faz fotossíntese, então ela tem cloroplasto, ou seja, ela vai ter clorofila. Aumentando o cloroplasto, eu consigo ver que esse cloroplasto, então ele tem uma membrana externa, uma membrana interna, uma região que não é membranosa chamada estroma, tem DNA próprio, como nós falamos pela questão da teoria da endossimbiose, e aqui o grânulo formado pelo tilacoide. Aumentando essa estrutura, eu vou perceber que essa estrutura ela tem exatamente aquilo que nós já vimos em todas as estruturas membranárias. Uma bicamada lipídica, e no meio dessa bicamada lipídica nós temos proteínas. E essas proteínas é que vão ser responsáveis por captar e então converter essa energia luminosa em energia química. Então, dessa forma, quando eu penso na fotossíntese de uma forma bem simples, eu vou lembrar que existe a entrada de gás carbônico pelas folhas, entrada de água pelas raízes, e então ocorre a conversão dessas substâncias utilizando da luz solar em glicose e oxigênio. Na verdade, pode converter também em outros açúcares. Vamos dar uma olhada aqui. A fotossíntese ela vai ter duas fases. Uma que nós vamos chamar de fotoquímica e uma que nós vamos chamar de química. O importante na fase fotoquímica, ela já foi inclusive chamada de fase clara, mas isso está errado. Na verdade, a fotoquímica até poderia chamar de clara, já que tem a ver com foto, que é luz. No entanto, quando eu chamava a fotoquímica de clara, eu chamava a química de escura. No entanto, o que acontece? A fase fotoquímica ela ocorre na presença de luz. No entanto, a fase química
ela pode tanto ocorrer na presença ou na ausência de luz. Então, a fase fotoquímica, ela é dependente, enquanto que a química é independente de luz. Então, pensando na fase fotoquímica, essa nossa primeira fase, então eu teria o seguinte: eu teria que ela vai ocorrer no tilacoide. Além de ocorrer no tilacoide, o que a gente vai ter de importante nessa fase? A molécula de água que foi absorvida, ela vai passar por um processo que nós vamos chamar de fotólise. Lembra que lise significa quebra. Ou seja, a molécula de água vai ser quebrada. Quebrando a molécula de água, eu vou liberar hidrogênio e vou liberar também oxigênio. Ou seja, voltando a essa imagem inicial, eu entendo que o oxigênio que eu respiro, ele vem da quebra de moléculas de água. Vamos dar uma olhadinha um pouco nisso. Os elétrons energizados passam do centro de reação para uma cadeia de transporte de elétrons. Os elétrons perdidos pelo fotossistema 2 são substituídos por um processo chamado de fotólise, que envolve a oxidação de uma molécula de água, produzindo elétrons livres e gás oxigênio. Enquanto o gás oxigênio é um subproduto da fotossíntese, este é importante para as vias da respiração celular. À medida que os elétrons passam pela cadeia de transporte de elétrons, a energia do elétron é usada para bombear íons de hidrogênio do estroma para o tilacoide, criando um gradiente de concentração. Esse gradiente permite o funcionamento de uma proteína chamada ATP sintase, que fosforila o ADP para ATP. Os elétrons de baixa energia que saem do fotossistema 2 são entregues ao fotossistema 1. No fotossistema 1, os elétrons de baixa energia são reenergizados e então passam por outra cadeia de transporte de elétrons, onde serão usados para reduzir o transportador de elétrons NADP+, para NADPH. Então, nesse sentido, o que nós vimos por enquanto? Que nós temos a presença de luz, molécula de água, que foi absorvido pela planta. Essas duas substâncias, né, tanto a luz quanto a água, chegam na membrana do tilacoide. Ocorre, então, a etapa 1, que é a fotoquímica, que depende da presença de luz. Lembra que ocorre a quebra de molécula de água, liberando oxigênio. Esse oxigênio é super importante para a nossa vida. E ocorre a formação de duas substâncias altamente energéticas, o ATP e o NADPH. Como são substâncias energéticas, é como se fosse uma bateria. Ela guarda essa energia para utilizar depois na fase química, onde ela vai pegar, então, o gás carbônico e vai converter esse gás carbônico em açúcares. Veja, enquanto a fase fotoquímica depende de luz, a química não depende. Enquanto a fase fotoquímica ocorre na membrana do tilacoide, agora a fase química vai ocorrer no estroma. Vejam que nesse processo, ele vai então utilizar o gás carbônico fabricando açúcar, aqui uma molécula de C6H12O6, é um hidrato de carbono, um carboidrato, porque veja, eu tenho carbono e água, então nada mais do que uma água hidratada. Parte de molécula de água vai ser eliminada, como foi eliminado o oxigênio, e vejam que como eu gastei aquela minha bateria, o ATP volta a ser ADP, o NADPH volta a ser NADP, e ele então, esse NADP, vai poder voltar a ser NADPH, e o ADP pode voltar a ser ATP, formando um ciclo constante, onde a fotossíntese vai ocorrer de forma ininterrupta durante o dia e durante a noite, respeitando essas duas fases importantes. Então, dessa forma,
Na etapa fotoquímica, eu tenho a fotólise da água, tenho a formação de ATP, tenho a formação de NADPH e vou poder utilizar essa energia agora na etapa química, é o ciclo de Calvin-Benson. Vamos dar uma olhadinha como funciona esse ciclo. Os cloroplastos recebem um suprimento satisfatório de fótons, as moléculas de NADPH e ATP são rapidamente utilizadas para os processos metabólicos do estroma. Portanto, o ATP e o NADPH formado durante as reações dependentes de luz são usadas no estroma como combustíveis para as reações do ciclo de Calvin. O ciclo de Calvin consiste em uma série de reações que reduzem dióxido de carbono para produzir o carboidrato gliceraldeído 3-fosfato. O ciclo consiste em 3 passos, o primeiro sendo a fixação do carbono. Neste passo, o dióxido de carbono é ligado à ribulose 1,5-bisfosfato, resultando em uma molécula de 6 carbonos que logo se divide em 2 moléculas de 3 carbonos. O segundo passo é uma sequência de reações usando elétrons do NADPH e alguns dos ATPs para reduzir o dióxido de carbono. Na etapa final, a ribulose 1,5-bisfosfato é regenerada. Para cada 3 voltas no ciclo, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são usadas para formar novamente 3 moléculas de ribulose 1,5-bisfosfato. O gliceraldeído 3-fosfato remanescente é então usado para fazer glicose, ácidos graxos ou glicerol. São gastas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para produzir uma molécula de glicose-fosfato. Assim, o ciclo de Calvin precisa girar 6 vezes para produzir uma molécula de glicose. Essas moléculas podem ter o fosfato removido e uma frutose adicionada para formar a sacarose, a molécula que as plantas usam para transportar carboidratos pelo seu sistema. A glicose-fosfato é também o ponto de partida para a síntese de amido e celulose. Então, dessa forma, fica bem claro a importância da fotossíntese, todos os componentes químicos dela. E na próxima aula nós vamos partir para um outro processo, que é o processo de respiração celular. Então nós saímos desse processo de síntese e vamos passar para um processo onde os produtos elaborados na fotossíntese agora vão ser decompostos para que nós possamos utilizar. Uma boa semana a todos, nos vemos na semana que vem, se cuidem e qualquer coisa podem me procurar. Até mais!